Eu estou pregando uma série no livro do profeta Oséias, que é um profeta do Velho Testamento, o primeiro dos 12 profetas menores. São chamados os profetas menores do Velho Testamento. São menores não por causa da sua menor importância, mas por causa do tamanho da sua literatura, que é menor do que alguns profetas. Temos 6 profetas maiores e 12 menores no Velho Testamento. E Oséias é o primeiro deles. Oséias foi um profeta que profetizou para o Reino do Norte e Reino do Sul. Nós sabemos que Israel, depois do reinado de Salomão, ele foi dividido em 2 reinos. Houve uma rebelião e foi dividido em 2 reinos. O Reino do Norte, chamado Israel, e aqui no livro de Oséias, muitas vezes chamado também por Efraim. Porque o Reino do Norte, faziam parte deste reino 10 das tribos de Israel. E Efraim era a maior tribo. Então, muitas vezes, quando você for ler Oséias e estiver escrito Efraim, refere-se ao Reino do Norte. E o Reino do Sul ficaram apenas duas tribos de Israel, né? E é chamado de Judá. Oséias profetizou para o norte e para o sul, mas essencialmente para o norte. Os estudiosos creem que ele é do Reino do Norte, que ele é nascido no Reino do Norte, por causa da sua escrita, muito típica das pessoas que viviam no Reino do Norte. Ele passou parte dos seus anos proféticos, porque Oséias profetizou algumas décadas, aproximadamente umas 5 décadas. Os primeiros anos ele esteve presente no Reino do Norte, profetizando no Reino do Norte. No período do rei Jeroboão II, né? Isso é para você que quer se situar e precisa se situar em que época nós estamos falando. Ele profetizou no Reino do Norte, no tempo do reinado de Jeroboão II. E ele profetizou que viria o juízo de Deus sobre Israel. E que Israel seria levado cativo pela Síria. E aconteceu isso mais ou menos 30 anos depois da sua primeira profecia. Realmente, Israel foi destruído pelo reino da Síria e foi levado cativo para a Síria e espalhado entre as nações. Ele profetizou, ele foi o último profeta antes da destruição do Reino do Norte. E quando você lê Oséias, o livro de Oséias, vale a pena, eu quero desafiar você que está ouvindo essa série de pregação. Você que não ouviu a primeira, vai no meu canal do YouTube, Lilian Pozella, e assiste a primeira mensagem. Você está ouvindo hoje, nós vamos ter uma outra mensagem. E ele profetiza essencialmente o juízo de Deus. Mas depois do reinado de Jeroboão II, tem aí 6 ainda reis antes da queda do Reino do Norte. Só que ele não cita esses reis, provavelmente porque depois do reinado de Jeroboão, depois de liberado a palavra, ele retornou ao Reino do Sul e terminou a sua obra lá. Então a gente percebe que essa carta é considerada por muitos uma carta de amor do Deus Yahvé, do Deus de Israel, profetizando, através da profecia de Oséias, declarando o seu amor a Israel. Quantas vezes profetas se levantaram em nome do Senhor para clamar, para que o povo se arrependesse e voltasse ao seu Deus, para que não houvesse juízo, mas a bênção do Senhor sobre o povo de Israel. Hoje eu quero falar sobre a rebelião do povo de Israel e as suas consequências. Nós sabemos que rebelião
é um ato ou um efeito de rebelar-se. É oposição à autoridade ou poder dominante. Quando Israel se rebelou contra o seu Deus, ele trouxe para si maldição. Porque a obediência traz a bênção, mas a rebelião traz a maldição. Eu, inclusive, já preguei aqui em Deuteronômio, que fala claramente sobre a lei do Senhor e como a obediência e a observação dos mandamentos traz a bênção. Mas o oposto também, a rebelião, traz consequências terríveis, traz a maldição do Senhor. Israel, ou Efraim, como é chamado também nesse livro, rebelou-se contra Javé, ou Yavé, o seu Deus. Havia uma aliança de casamento entre o povo de Israel, tanto a tribo do norte quanto a tribo do sul. Quando eles eram unidos, eles fizeram uma aliança, né, na liderança de Moisés, porque quando Deus liberta o povo do Egito, leva até o Sinai, Moisés se apresenta a Deus, Deus dá a sua lei, e Deus faz ali uma aliança com o seu povo. E o seu povo corresponde a essa aliança. E como numa cerimônia de casamento, requer duas partes, onde um propõe algo, né, um compromisso, e o outro propõe um compromisso, e ambos dizem sim um para o outro. Deus propôs que seria Deus de Israel e que seria benevolente, que estaria com o povo, que o abençoaria, que o protegeria. Esse era o compromisso de Javé com o povo. Agora o povo de Israel prometeu algo. E está lá no texto de Êxodo 24, de 1 a 7. Nós vamos ver o que foi que eles prometeram nesse acordo, não é? Nesse compromisso de aliança. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu-se ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: esta frase é o compromisso do povo de Israel com o Senhor. Diz assim: tudo o que falou o Senhor faremos. Você pode repetir comigo? Tudo o que falou o Senhor faremos. Compromisso de obediência. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Ele fez um altar, fez sacrifício, pegou metade do sangue que foi derramado pelo cordeiro, pelo sacrifício, e derramou sobre o altar. E a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram, mais uma vez assumiram compromisso diante do sacrifício, né? Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Ainda acrescentaram. Você pode repetir comigo? Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Eles foram muito claros quando receberam a lei do Senhor. A lei não era algo proibitivo ou um cerceamento de liberdade. Muito pelo contrário, o Senhor Deus
Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano, que agora estava estabelecendo um povo que seria seu. Ele se revela a esse povo. E quando ele dá a sua lei, na verdade ele dá diretrizes que, se bem observadas e obedecidas, trariam uma vida plena e próspera. Plena em todos os seus sentidos, porque ele diz assim: vocês não ficarão doentes. Próspera, porque ele diz assim: vocês serão abençoados no campo, na cidade, nas plantações, nos seus rebanhos. Então, a lei do Senhor, quando observada, ela traz benefícios para o homem. E neste momento eles se comprometeram a obedecer. E nós hoje, que fazemos aliança com o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, nós também temos uma aliança. O altar foi feito, o cordeiro foi sacrificado, que é Jesus. Metade do sangue foi aspergido sobre o altar, ou seja, na presença de Deus. E o Senhor Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E nós que cremos no sacrifício de Jesus, fazemos com Deus uma aliança, e o Senhor passa a ser o nosso Deus, e o favor do Senhor e a sua bênção está sobre as nossas vidas. Amém? Da parte do Senhor a esta aliança, e nós o que responderemos? O sangue está sobre nós também, porque quando o sacrifício foi feito para Deus, mas esse sangue foi aspergido sobre nós, e quando o Senhor olha para nós, não vê mais os nossos pecados, mas vê o sangue de Cristo, e somos lavados pelo seu sangue, e nos tornamos puros, alvos como a neve, como diz Isaías, e o Senhor não imputa em nós pecados. Mas qual é o nosso compromisso para com Deus? O que o Senhor espera de nós? Jesus deixou claro isso, lá em João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos. Você tem os mandamentos do Senhor, através da sua palavra. Você tem acesso a eles, e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nesta aliança, quando Deus te abençoa, você tem que assumir o compromisso de obedecer os seus mandamentos. E isso prova o seu amor para com Deus. Não adianta seu amor ser só de palavras. O seu amor deve ser expresso por palavras, através de orações, de adoração, através de cântico, mas não pode ficar só nas palavras. Você precisa andar para Deus, com Deus e por Deus na sua vida, observando a sua lei. Mas como você vai fazer isso? Conhecendo a lei do Senhor, a sua palavra. Quantos de vocês se expõem à palavra diariamente? Nós temos que nos expor à palavra de Deus diariamente. Nós temos que pensar na palavra ao levantar, ao caminhar, ao deitar. Porque se assim fizermos, como está escrito no Salmo 1, seremos bem-sucedidos em tudo que fazemos. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedida em tudo que você coloca a sua mão? Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma família bem estabelecida? Você quer progredir onde você está, na sua profissão, no seu chamado, no seu trabalho? Observe a palavra e os mandamentos do Senhor. Mas para isso você precisa se expor a eles, você precisa conhecê-los. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia. Ouça os estudos, enche o seu coração da palavra de Deus, porque quando você for tomar qualquer decisão, você sabe a resposta de Deus para a sua vida. Muita gente pergunta: como eu vou saber a vontade de Deus? Muito simples, conhecendo a sua palavra. Amém?
Agora, se for algo tão específico que não está expresso na palavra, conhecendo a Deus, buscando ao Senhor, e Ele vai ministrar ao seu coração a sua vontade. Mas em segundo lugar, Israel foi infiel à aliança feita com Deus, cometendo pecados abomináveis. Não só não observaram, não só não obedeceram, mas praticaram o mal. Cometeram abominações diante do Senhor. Por isso, houve um tempo que o reino da Síria desceu, destruiu Samaria, a capital do reino do norte, e todo o reino do norte, todo Israel, e levou cativo. E de lá eles foram dispersos para as nações e nunca mais voltaram para a terra de Israel até hoje. Muito sério isso. Porque muitas vezes a gente declara muito o amor de Deus e acha que o amor de Deus é sempre aquele que passa a mão na cabeça, que faz cafuné. E de fato Deus faz tudo isso. Mas não é só. Deus é um pai. E assim como o pai que ama o seu filho, cedo o disciplina para ganhá-lo, para colocá-lo no caminho, assim é o Senhor, Ele faz isso nas nossas vidas. O seu amor, Deus prova o seu amor, muitas vezes nos disciplinando. Mas aqui, foi uma disciplina muito dura, foi um juízo duríssimo. Porque o pecado foi muito profundo, foi muito abominável ao Senhor. Eles cometeram atrocidades diante do seu Deus. Pecados terríveis, eu vou citá-los aqui. Mas nós temos que buscar a santidade para agradarmos a Deus. Porque se soubermos a vontade de Deus e voluntariamente nos rebelarmos à sua vontade, o Senhor nos disciplinará. E a palavra de Deus diz que Deus fala conosco primeiro através da sua palavra. Depois Ele fala conosco através de pessoas nos exortando. Depois Ele nos disciplina de forma leve, mas Ele chega a nos açoitar, como diz a palavra. Porque Ele faz isso, porque Ele quer nos ganhar. Ele quer ganhar o nosso coração. Ele quer que voltemos para Ele. E quando você lê o livro de Oséias, todas as vezes que o Senhor fala, vocês serão disciplinados, vocês serão cativos, vocês serão escravos. Deus termina dizendo, mas um dia os restaurarei. Porque essa disciplina não é para a morte total, nem para a destruição total, embora tenha passado pela destruição. Mas o Senhor é um Deus de resgate, de restituição. E a história de Israel terá a sua restituição completa no milênio. Lá, não só Judá voltará, porque Judá já voltou, não é? Quando Judá foi levado cativo, depois de 70 anos eles voltam para a terra. Depois de Cristo, no ano 70, eles são dispersos, mas hoje eles estão de volta na terra. Mas a tribo de Israel ainda não se cumpriu essa palavra. Portanto, nós cremos que no milênio, quando Jesus voltar e sentar no trono de Davi, como diz o texto de Oséias, Davi novamente será o seu rei e a sua descendência. E aqui se refere a Jesus. Quando Jesus voltar, sentar no trono em Jerusalém, no trono de Davi e reinar sobre as nações, então todo Israel e todas as 10 tribos que foram dispersas até então voltarão e reinarão na terra com Cristo. Amém? Que pecados que eles cometeram? Em Oséias 4, de 1 a 2, fala sobre pecados genéricos aqui, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre
homicídios. Havia muita abominação. Eles não buscavam a verdade, e Deus é verdade. O diabo é pai da mentira, e eles então adoravam a Satanás através dos seus atos de perjúrio, de mentira. Assassinatos, eles matavam, adulteravam. Infidelidade conjugal, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Parece até algum lugar que a gente conhece, né? Hoje no Brasil, gente, o que mais me dói ver a nação brasileira é como nós fomos dominados pela violência. A gente vê as cidades do interior, eu que nasci no interior, a gente deixava a porta aberta, à noite pegava as cadeiras, sentava na rua, na calçada e conversava com os vizinhos. Hoje, eu vou lá onde eu nasci. As cidades, os muros foram fechados. Numa cidadezinha de 16 mil habitantes, aqui no estado de São Paulo. As cidades foram fechadas, rede elétrica nos muros. E a gente ouve que no norte, por exemplo, no nordeste, o PCC está lá, domina as cidades, mortes, mortes, homicídios, arrombamentos. Hoje, aqui no estado de São Paulo, gente, se acontece aqui no estado de São Paulo, imagina o resto do Brasil. Chegam as gangues e fecham as cidades. E não há o que fazer, porque não tem policiamento suficiente. Nem são armados para combater os bandidos. Abominações. Você pode dizer, isso está longe de nós, isso está longe da igreja. Mas se nós não fazemos nada para transformar, se não estamos clamando, se não estamos transformando, esse pecado é nosso também. Então vamos orar, vamos clamar, vamos pedir perdão, porque Daniel, embora não tenha cometido os pecados que o povo cometeu, ele como profeta orava se identificando com o povo, então vamos orar. Mas aqui ele fala assim, não há verdade. Nós temos que buscar a verdade tem que fazer parte de nós. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade. Se somos de Cristo, nós temos que lutar pela verdade, nós temos que falar a verdade, nós temos que viver a verdade. Não seja conivente com as mentiras do mundo. Quando você as ouvir, as rebata, fale, declare, não aceite, estabeleça a verdade onde você está. A verdade, o amor. O mundo carece de amor. E quando há adultério, quebra da aliança, é a falta de amor, não há respeito. Mas se amarmos, nós honramos, sendo fiéis nos nossos relacionamentos, amando o outro mais do que a nós mesmos. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. A nossa marca tem que ser o amor, a gentileza, não é? Quando você estiver perto de alguém, seja gentil, sorria, abra a porta, faça o bem, pense no outro, deixe de ser egoísta. Tudo isso é algo que o Senhor espera de nós. E por fim, conhecimento de Deus. Porque como adoramos a um Deus, como somos o seu povo, sem buscar conhecê-lo. Nós temos que conhecer cada vez mais a Deus e caminharmos em sua direção, até para que nós possamos ser a sua imagem. Jesus é a imagem do Deus invisível. E quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais a imagem de Deus seremos. Nós temos que resgatar o projeto original do Gênesis. Quando Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E o pecado nos afasta, né? Deixa essa imagem distorcida. Mas à medida que buscamos ao Senhor e a sua palavra, e ficamos firmes e obedecemos, nós nos tornamos cada vez mais santos. E a palavra de Deus diz assim, Deus disse no Velho Testamento, e é profetizado, repetido no Novo Testamento, sede santo porque eu sou santo. Então a santidade é o nosso alvo. Amém? A santidade é o seu alvo. Busque a Deus. Se você tem se rebelado ao Senhor conscientemente, se afaste.
Quantas vezes, não é? Pessoas, às vezes nós sabemos o que Deus quer de nós a respeito de algo. E nós deliberadamente resolvemos não obedecer. Isso acontece. Não sei se acontece só comigo. Acontece com você? Eu fui criada na igreja evangélica. Mas quando eu comecei a namorar, quando eu era jovem, sabia que não devia namorar alguém que não fosse crente, que não tivesse a mesma fé que eu. Sabia que a palavra de Deus diz que nós não devemos andar em julgo desigual. Se eu creio, eu tenho que caminhar com alguém que crê comigo. E eu comecei um namoro com um rapaz incrédulo. E fiquei namorando durante um longo tempo. E nesse longo tempo, é lógico, a gente se apaixona. Até que eu comecei a buscar a obra do Espírito Santo. Eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a ler a Bíblia, comecei a participar de movimentos de oração. Eu me lembro que eu ia numa igreja, que antes do culto tinha uma sala escura. E os intercessores entravam nessa sala escura. Isso marcou a minha vida. Os intercessores entravam naquela sala escura e todo mundo ficava encostado na parede para não trombar um no outro. E eles ficavam orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Você entrava naquela sala, era escuro, mas você tinha a sensação que tinha fogo lá. E eu comecei a buscar o avivamento com esse grupo. E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. E falou, esse relacionamento não me agrada, esse namoro. Você tem que terminar. E eu apaixonada, depois de muitos anos, falei, eu tenho que terminar, eu tenho que obedecer. Um dia eu orei, ajoelhado, falei, Deus, o Senhor vai me ajudar. E aí, terminei o relacionamento. Sofri muito, né? Emagreci horrores. Entrei em depressão. Mas, quando eu estava sofrendo, eu falava para Deus, Deus, eu estou sofrendo, mas olha, culpa minha. Eu não culpava Deus, eu sofria. Aí eu falava assim, Deus, a culpa é minha. Quem mandou ser desobediente? Agora eu estou sofrendo. Mas Senhor, tenha misericórdia de mim. Comecei a orar e jejuar, comecei a orar e jejuar. Eu fazia tanta oração, tanto jejum, eu já estava magra, eu fiquei muito magra. Eu pesei aqui do jeito que eu sou, acho que uns 16 a 20 quilos a menos. Eu fiquei um palito. E eu orava e falava, Deus, não quero mais namorado nenhum, não quero ninguém, eu só quero meu marido. O Senhor não vai deixar mais eu cometer esse erro, nunca mais, que agora eu quero fazer a tua vontade. E aí nesse processo, eu conheci o Lamartine. E quando eu conheci o Lamartine, Deus me fez lembrar, e eu estava namorando com ele, e comecei o relacionamento, ele começou mais interessado, mais apaixonado, e ele era tão bom para mim. E eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, mas que homem bom, que homem crente, que homem maravilhoso. Aí Deus falou para mim assim, eu não te dei um namorado, você não pediu um marido? Esse é o teu marido. Isso com 2 meses de namoro. Aí eu cheguei para ele e falei assim, eu vou me casar com você, porque Deus falou que você vai ser meu marido. Ele ficou assim, essa menina é doida. Mas assim foi. Porque Deus, pela sua misericórdia, vai restaurando a nossa história. Mas quantas vezes a gente sofre culpa nossa. Porque a gente não obedece a Deus, depois sofre as consequências. Porque não fazer a vontade de Deus traz consequências. Não é porque Deus é carrasco, mas porque Deus sabe o que é melhor para você. Por exemplo, entrar em relacionamentos que não se deve entrar, fazer alianças, sociedade com quem não se deve fazer, trabalhar em áreas que não se deve trabalhar porque não agrada a Deus, fazer coisas, falar coisas que Deus não se agrada e frequentar lugares que Deus não se agrada. Quantas vezes você está em lugares que você olha ao redor, está todo mundo cometendo pecado e você ali sentado, mesmo que não esteja fazendo, você está sendo conivente. E não faz na primeira vez, na segunda, mas na terceira vez, você pode ser tentado o suficiente a cometer tais pecados. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Segundo lugar, havia corrupção dos sacerdotes.
até os líderes espirituais que deveriam levar ao conhecimento de Deus eram corrompidos. Oséias 4, de 6 a 10 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta de conhecimento leva à destruição. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Aqui, quando diz alimentam-se do pecado do meu povo, alguns creem que fala sobre a oferta do pecado. E a oferta do pecado era um sacrifício de animal. E eles se alimentavam daquele sacrifício que deveria ser todo consumido. Ou seja, estavam se apropriando de algo que Deus não lhes permitia. Assim ao sacerdote castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Em Oséias 6,6 diz assim, o Senhor dizendo: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, os sacerdotes se corromperam. Muitas vezes, pegando aquilo que não lhe era lícito pegar. Não exortavam o povo, mas eram coniventes com seus pecados. Não falavam sobre Deus, não ensinavam mais a lei de Deus. E Deus diz claramente: eu quero uma atitude de coração, eu quero misericórdia, não sacrifício, eu quero conhecimento de Deus e não holocausto. Ou seja, Deus queria ser conhecido, queria ser buscado, e ao mesmo tempo Ele queria do seu povo misericórdia para olhar para o semelhante, porque nessa época havia muita injustiça social. Os ricos se tornavam cada vez mais ricos, e os pobres muitas vezes tinham que vender suas filhas e suas esposas para prostituição cultural. Aqui no livro, quando você lê, eles falam várias vezes. Olha, Deus fala várias vezes: eu não vou condenar suas filhas e suas noras que prostituem, porque vocês também saem e adulteram e se prostituem. Ou seja, o Senhor condenava as mulheres e os homens, porque os cultos eram cheios de prostituição. Havia nos cultos prostituição. Eles tinham relações sexuais dentro do culto a Baal. Então, você imagina Deus, o santo, que escolheu um povo para ser seu, vendo essas coisas. Gente, devia ser terrível, devia ser uma dor. Sabe, eu não sei se eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas eu às vezes aconselho mulheres que são traídas. Homens que são traídos também já vimos, já aconselhamos homens traídos. Como dói a traição, você saber que a pessoa que você ama, que você entregou a sua vida, o seu compromisso, está interessado em outro, está deixando você, não te valorizando mais. E imagina o Senhor estava, não digo sou eu estou dando sentimentos ao Senhor, que são sentimentos humanos. O Senhor estava decepcionado com seu povo, sofrendo, e Ele diz assim: eu quero que vocês me busquem, e eu quero que vocês amem uns aos outros. E em terceiro lugar, último lugar, havia culto a Baal e Baalins e prostituição cultural. Eu expliquei aqui na última mensagem. Eles não caíram de pronto na adoração a Baal, não, o principal deus cananeu. Eles foram aos poucos. Primeiro eles estabeleceram Yahvé como principal Deus, e todos os outros deuses eram inferiores a ele. Depois eles chamaram Yahvé do grande Baal. Depois eles
encostaram Baal, encostaram em Yahvé, se esqueceram dele e adoraram Baal e os Baalins. Oséias 4, 13 a 14 diz assim: sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo não tem entendimento, corre para a sua perdição. Li o texto aqui que eu já descrevi para vocês. Olha a profundidade do pecado, onde eles chegaram. Oséias 5,4 diz assim: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Espírito de prostituição. Aqui não era simplesmente atos, havia um domínio espiritual de prostituição. Não só prostituição espiritual, porque deixavam Deus verdadeiro e adoravam outros deuses, mas prostituição física mesmo. Os homens saíam com as meretrizes, vendiam suas esposas, filhas e noras para se prostituírem na adoração a Baal e aos Baalins. E era terrível a atmosfera espiritual daquele lugar. Nesse carnaval, até postei um vídeo, um Reels no meu Instagram. Engraçado, eu fui tão espontânea e foi o que maior teve visualizações. Eu falava assim: eu estou muito feliz que esse ano não tem carnaval. Não pelo motivo que não tinha o carnaval, que era uma pandemia. Ninguém quer pandemia nem doença. Mas eu estava muito feliz. Porque o que acontece no carnaval, meus irmãos? Crente não pode pular carnaval, nem pode participar do carnaval, porque carnaval é festa da carne. E existe uma luta entre nós, a nossa carne, a nossa vontade, que vai ser inclinada para os pecados. O que existe no carnaval? Bebedeira, prostituição. Sem contar as coisas que eles não falam, porque eles querem ganhar dinheiro no carnaval. Mas os filhos do carnaval. Muitas pessoas se engravidam no carnaval. Gravidez indesejada. Porque as pessoas se liberam para fazer o que a carne quer. E aonde está o Espírito Santo de Deus? Se você é de Jesus e o Espírito Santo habita em você, você não pode deixar a sua carne ganhar, mas o Espírito tem que ganhar. E quando o Espírito é mais forte que a carne, a sua carne é subjugada a fazer a vontade de Deus e buscar a santidade. Porque se você deixar ela solta, ela vai buscar prostituição, como aconteceu com o povo de Israel. Eles foram longe, aqueles que conheceram ao Senhor. Os milagres do Senhor, que com mão poderosa tirou aquele povo do Egito e estabeleceu com eles uma aliança, revelou a sua bondade, a sua provisão durante os anos de deserto, os colocou numa terra e ele disse assim: eu os farei prosperar, e quando vocês lá tiverem e vocês tomarem posse em cidades que não construíram, quando vocês tomarem posses de plantações e pomares que não plantaram nem trabalharam, lembram-se que eu que dei o dom de adquirir riquezas, porque não é pela sua força, mas é pelo meu poder e pelo meu favor. E assim é a igreja de Cristo hoje também. Lembra-te, se você está prosperando, não vai ficar longe de Deus, porque muitas vezes na prosperidade nos afastamos de Deus. Lembra-te que é Ele que está te dando essa prosperidade. Consagre a sua vida, consagre os seus bens a Deus, porque se você assim não fizer, Deus em algum momento vai agir para que você volte para Ele. E aí,
muitas vezes você vai se arrepender do seu afastamento. Aqui diz assim que o pecado deles foi tão profundo que não lhes permitiu voltar. Só voltarão por causa da misericórdia de Deus, porque eles nunca se arrependeram. Judá, por sua vez, depois de 200 anos, também foi levado cativo pela Babilônia. Só que o Senhor teve misericórdia de Judá, porque eles não eram de todo mal. Mas Israel, Deus falou nunca mais. Só quando Deus agir com sua misericórdia e reunir todas as coisas, Ele trará Israel de volta. Consequências da rebelião. Eu já falei muitas coisas aqui. Mas eu quero ler um texto em Oséias 8, de 7 a 9, que diz assim: porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Quem conhece aquele ditado? Semeou vento, colhe tempestade. Quem conhece? Isso aqui é bíblico. Não é sabedoria popular, é sabedoria divina. O texto diz, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Ou seja, tribulação. Se você não buscar a Deus e viver a sua vida conforme o seu proceder e o seu querer, virão tormentas. Porque você não terá a direção do Senhor, nem a sua proteção, e a sua proteção está na sua lei. Sabe aquela coisa que quando Deus estabelece um caminho forte e seguro, e diz, andai por ele, e você toma um atalho, você está sujeito aos perigos do atalho que você pegou. Não haverá seara, e a erva não dará farinha. E se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Segundo pecado, escassez. Segunda consequência, escassez. Porque do Senhor vem a provisão. Ele é o Senhor do ouro e da prata e do ouro. Ele é aquele que faz abrir as janelas dos céus e descer sobre vocês uma bênção sem medida. Mas quando saímos por caminhos que não agradam ao Senhor, estamos sujeitos à escassez. O Senhor não abençoa nosso trabalho. O Senhor não abençoa a nossa seara. E mesmo se conseguimos colher algo, vem o demônio, o espírito de roubo e rouba você, porque falta a proteção do seu Deus. Terceiro lugar, que diz aqui. Israel foi devorado. Agora está aqui ele provavelmente é um texto que ele escreveu quando Israel já tinha caído. Israel foi derrotado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram a Assíria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim, que é Israel, mercou amores. Aqui fala do seu cativeiro. Eles foram levados para a Síria e de lá foram espalhados. Vocês lembram que Deus mandou Oséias ter os filhos e nomeou os filhos com uma mensagem? O primeiro filho que Oséias teve com Gomer, né? Porque Deus mandou Oséias casar com uma mulher que se tornaria prostituta. E ela se casou com ele e começou a se prostituir. Né? Essa era uma figura do que estava acontecendo com Deus e o seu povo. Oséias representava Deus e Gomer, sua esposa, Israel. E Israel começou a prostituir. E ele teve filhos de prostituição. E o primeiro filho, Deus disse, chama Jezreel, que era nome de um vale. E Deus estava trazendo disciplina, porque nesse vale foram mortos 70 filhos de Acabe, a comando de Jeú. Ou seja, houve uma chacina ali, o Senhor estava trazendo juízo. Mas Jezreel também significa Deus semeia. E quando há uma semeadura, se pega as sementes e se joga. Então Jezreel também significa espalhados.
porque Israel seria espalhado. Jezreel. E a segunda filha, cujo nome se chama, acho que é Lo-Ruhamá, não favorecida, desfavorecida. E o terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo. Lo é não. Lo-Ruhamá, não favorecida. Lo-Ami, não meu povo. Deus estava declarando para Israel estas palavras. E assim aconteceu na vida de Oséias. Israel foi devorado, cativeiro, foi espalhado. Agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada, porque subiram à Síria. Quantas vezes o Senhor advertiu o seu povo: não faça alianças com os impérios vigentes na época, a Síria naquele momento e Egito. Em vez deles buscarem a proteção do Senhor, faziam alianças. Eles chegaram a fazer previamente aliança com a Síria. Pagavam impostos à Síria. Depois romperam esse compromisso. Buscaram aliança com o Egito de proteção, mas Deus falou: não serei com vocês. Não adianta buscar proteção de ninguém. Se arrepende, busca a mim que eu os protegerei. Mas eles não fizeram. Então eles foram cativos pela Síria. Deus trata por amor. Deus não permite que nós nos afastemos um tanto que não possamos voltar. No caso de Israel, um dia o Senhor trará a restauração completa pela sua misericórdia. Mas nas nossas vidas, nós temos que olhar para essa história e entendermos que nós, como povo de Deus, como Israel do Senhor, nós temos que nos arrepender dos nossos descaminhos, da nossa falta de compromisso, da nossa falta de amor, da nossa falta de misericórdia, buscar ao Senhor, buscar conhecer ao Senhor, amar o Senhor, ter paixão, ter busca. Ame o seu Deus, aquele que te criou, aquele que te deu vida, aquele que entregou a Jesus por você, aquele que cuida tanto de você, que deixou tudo escrito, falou assim: olha, segue aqui, segue a regra para que você seja abençoado. Muita gente diz assim: eu não vou me converter, só vou me converter na minha velhice, porque eu quero aproveitar a vida. Aproveitar a vida não é dar vazão à carne nem aos seus pecados. Aproveitar a vida é buscar o seu Deus e viver a plenitude que Deus dá para você, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Essa alegria do mundo é passageira, mas a alegria com Deus é perene, é verdadeira, é forte. Busque ao Senhor, busque conhecer ao Senhor, não terceirize a sua vida espiritual, não. Tenha esse privilégio. Jesus morreu por você e o véu foi rasgado para que você não precise de ninguém. Você pode entrar nos santos dos santos, na presença de Deus, e clamar e buscar, e Deus vai falar com você e Deus vai te abençoar. Você pode pedir ajuda numa luta muito grande, pedir uma oração, um conselho, mas tenha você conhecimento do seu Deus. Busque você ao seu Deus, que você vai ver como Deus vai se agradar de você, né? A palavra de Deus diz assim, eu amo esse texto que está lá em Salmos: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor. Tenha prazer nesse relacionamento, tenha prazer na Bíblia. Eu amo a Bíblia. Nós somos um povo de um livro. Nós somos o povo do livro. Antigamente a gente pegava os crentes, né? Eu lá em Viradouro, quando era pequenininha, ia para a igreja com o livro embaixo do braço. Hoje a gente não vai com o livro embaixo do braço. Mas não podemos esquecer que nós somos o povo do livro. O livro que traz a revelação da história da humanidade, do começo até o fim. Nós temos não só o livro, não só a letra, mas temos o Espírito que vivifica a letra. Então vamos nos apropriar, porque nós é que somos um povo rico, rico das riquezas do Senhor. E o Senhor está pronto a derramar sobre a sua igreja as riquezas da terra. Portanto, busque ao Senhor, que o Senhor fará maravilhas na sua vida. Amém? Você diz sim? Glória a Deus!
Eu quero terminar essa palavra dizendo um versículo que está lá no Salmo 51:17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Não importa o que você tenha feito ou aonde você está, Deus está lá e quer o seu retorno. Se você tem desagradado a Deus em alguma área da sua vida, é tempo de arrependimento hoje. Retome o caminho, porque Deus tem um propósito excelente para a sua vida. E você precisa chegar no fim da sua vida na presença de Deus e receber dele a seguinte sentença: servo bom e fiel. Tudo que eu planejei para você, você viveu. Eu sempre oro a Deus e digo assim: Senhor, não me deixe perder nada ao longo do caminho por causa da minha rebelião e rebeldia. Que você faça essa oração assim: Senhor, não deixe que eu perca nada ao longo do caminho, a sua vontade e o seu propósito por causa da minha desobediência. Mas eu me apresento agora, eis-me aqui, e tudo que o Senhor falar, eu farei. Amém? Glória a Deus, feche os seus olhos. Eu quero orar agora, fazendo um compromisso com o Senhor. Na nossa caminhada com o Senhor, o primeiro passo é entregar nossa vida a Ele. Crendo no coração nos sacrifícios de Jesus e declarando com a boca. Então eu vou orar. Se você ainda não tomou essa decisão, tome comigo agora. Você que está me assistindo também, você tem essa oportunidade. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Que o teu Espírito venha habitar em mim, o teu poder, quebrando todas as cadeias com o mal. Perdoa os meus pecados, Senhor Deus, e dirija a minha vida. Eu faço com o Senhor hoje uma aliança, onde o Senhor será o meu Deus, e eu serei o seu servo, a sua serva, o seu filho. Senhor Deus, e como diz a tua palavra, tudo que o Senhor falar, eu farei, porque eu quero cumprir a tua vontade na minha vida, em Cristo Jesus. Amém. Todos nós temos que tomar essa decisão um dia. Talvez você já tenha tomado, mas se você tomou essa decisão de entregar a sua vida a Deus, através de Jesus hoje pela primeira vez, levante a sua mão. Se você fez essa entrega hoje a Jesus pela primeira vez através dessa oração. O Rubem está aqui na frente, não sei se você está vendo alguém, Rubem, porque aqui em cima eu não vejo. Se você está online, você pode acionar o QR Code e se apresentar a nós para que nós te conheçamos e possamos cuidar de você. E você que está aí sentado, que é do Senhor, eu gostaria que você ficasse em pé. E você tem a oportunidade agora de clamar ao Senhor. Se você tem alguma coisa que você precisa acertar com Deus, se Deus falou algo para você e você deliberadamente decidiu não fazer a vontade do Senhor, mas tem se arrependido, às vezes já está até sofrendo as consequências, volte para Deus agora e Deus há de reestruturar a sua vida e o seu caminho. Reconhece ao Senhor em todo o seu caminho e Ele endireitará as suas veredas. E também, se você quiser fazer esse compromisso mais uma vez, talvez você não esteja fazendo nada errado, mas você queira dizer novamente: Deus, eu quero fazer o compromisso que o Senhor quis com o seu povo, dizendo: tudo que o Senhor falar, eu farei. Essa oportunidade agora de você fazê-lo. Eu quero orar por essas pessoas que vieram aqui. Você que está aí, está fazendo também um compromisso com Deus.
Põe a mão no seu coração, meu querido. Você que está aqui na frente, com um compromisso especial. Você que se dispôs a entregar ao Senhor e a fazer um novo voto com Ele nesta manhã. Diga assim: Senhor Deus, toca na minha vida. Perdoa os meus pecados. Senhor Deus, transforma-me. E eu serei transformado conforme a tua vontade. Senhor Deus, eu quero viver plenamente o teu propósito na minha vida, sem nada se perder. Senhor Deus, limpa o meu coração, perdoa os meus pecados, que o teu Espírito encha a minha vida de poder, para que a vontade do Espírito sobrejugue toda a carne. Senhor Deus, eu sou teu e declaro ao Senhor, tudo que o Senhor falar, eu farei. Este é o meu compromisso de amor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.